Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live, onde vamos conversar sobre valorização da vida. Como é que a gente pode valorizar a nossa vida nesse momento, nesse estágio que nós estamos vivendo, e fazer uma abordagem mais otimista, mais esperançosa sobre o que nós passamos nos últimos dias e nos preparar já, né, para o finalzinho desse processo de isolamento que nós estamos vivendo. Tem mais aí uma semana mais ou menos para a gente passar, para acabar com chegar ao final desse período marcado aí pelos órgãos governamentais. Muitos conflitos, muitos atritos, muitas opiniões, várias formas de ver as coisas, cada um com o seu jeito de ver, cada um com a sua forma de avaliar e de julgar. E na verdade agora a ideia é perguntar para nós mesmos, né, cada um individualmente, o que tudo isso está provocando na gente, como isso está mexendo com o nosso pensamento, com o nosso comportamento e principalmente o que isso realmente vai trazer de transformação para a vida da gente a partir desse momento. Porque boa noite, Eunice. São várias situações, vários momentos. A questão é, o que nós vamos levar disso, né? O que isso vai trazer de bom, de útil para as nossas vidas, como é que a gente pode tirar uma lição positiva desse momento e que isso venha a provocar realmente uma valorização da nossa existência. Valorizar a nossa existência, nossas relações, o nosso convívio social, o nosso convívio com as pessoas. Como é que isso vai mexer com a gente a partir de agora? Como é que a gente vai lidar com coisas que até alguns dias atrás nós acreditávamos ser algo definido nas nossas vidas. Um exemplo, né? Até poucos dias a gente não queria ficar perto de ninguém, a gente reclamava da presença das outras pessoas, a gente está muito intransigente, reclamando da família, reclamando de trabalho, reclamando de tudo, e de uma hora para outra a gente se vê privado de tudo isso. Então como é que isso vai mexer na nossa vida? Como é que isso vai mexer com a nossa psique, nosso comportamento e a nossa atitude? Então, boa noite, Leide, né? Então isso a gente vai ter que pensar, né? Refletir nos próximos dias como é que essas mudanças todas vão mexer com o nosso dia a dia. Quem seremos nós após esses fatos todos? Como é que esse isolamento todo mexeu e está mexendo com a nossa cabeça? Como é que essas dificuldades do dia a dia, essa falta de contato físico, essa falta de ouvir a voz humana perto de você, como é que vai ser? E aquelas pessoas que ficaram em isolamento total, né? Como é que vai ser o convívio delas? Como é que isso tudo vai acontecer? O que isso tem a ver com valorização da vida, né? Valorizar a vida. Boa noite, Alessandro, como é que você está? Tudo bem? Porque vai mexer, né? Vai mexer muito com as nossas vidas, e a gente precisa entender da mesma forma que o que aconteceu agora mexeu com o mundo todo, com a vida de todos no mundo.
o que aconteceu com o nosso vizinho, o que está acontecendo com o nosso vizinho, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, vai interferir na vida de todo mundo. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai trabalhar essa mudança tão brusca de convivência, de relacionamento, tudo isso? Quais os valores que nós vamos levar disso tudo, né? Quais os novos valores, quais os nossos novos objetivos de existência que nós vamos poder levar a partir de agora? Então a gente precisa refletir bastante, conversar bastante sobre essas possíveis mudanças e como é que elas vão interferir na nossa vida, no nosso jeito de agir, de pensar. Então, a proposta dessa nossa conversa aqui de hoje é refletir um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente vai valorizar agora os momentos novos que nós vamos ter. E ao mesmo tempo, refletir como é que éramos antes, como é que fomos durante e como seremos depois desse processo. Então são coisinhas que a gente precisa conversar. E isso tem muito a ver, né, com essa questão de valorização da vida. O que é a valorização da vida? É valorizar a vida no seu todo, nos seus acontecimentos, no seu dia a dia, nas relações, no convívio, né, nos objetivos, nas crenças, na participação do dia a dia com as pessoas. Valorização da vida também é valorizar a minha opinião, como é que eu penso o mundo, como é que eu penso as minhas relações sociais e convívio. E como eu estava falando, durante esse processo todo, a gente percebeu, né, e já tem um bom tempo que acontece isso, que é um desrespeito com relação à opinião do outro, né? Se você não pensa como eu, se você não acredita como eu te trato como inimigo, eu te trato como uma pessoa indigna, né? Eu menosprezo a tua capacidade, a tua inteligência, e nessa brincadeira muitas vezes eu acabo concordando para não me sentir a parte da história. Então eu preciso, boa noite Tato, eu preciso agora que esse processo todo está acontecendo, reavaliar conceitos, reavaliar princípios, reavaliar fatos que a gente acreditava nunca ser impossíveis, né, de acontecer, e aconteceram. A gente vai ver hoje, por exemplo, né, um Papa na praça talvez a praça mais famosa do mundo, que é a Praça de São Pedro, sozinho, né? Boa noite, Tato. Celebrando uma liturgia católica, cristã ali, no sacramento, completamente só. Apenas com uma pessoa para ampará-lo, por causa da dificuldade de locomoção, mas sozinho. Imagina isso há um tempo atrás. Você imaginava que aquela praça que vivia sempre cheia de fiéis, de pessoas que queriam ver, né, o Papa, e de repente aquela praça toda vazia. A gente precisa reavaliar também quais os conceitos religiosos que vão surgir também após isso, já que a gente percebeu que todos os segmentos religiosos foram afetados por isso, né? Os templos religiosos, as casas de oração, elas não estão funcionando com o seu público, né? Com os seus fiéis. Eles estão com os seus sacerdotes, com os seus representantes, mas estão vazias. E foi algo assim que para todos, né? Não houve meio termo. Mesmo com uns tentando ou não tentando, o fato que até nisso mexeu. A gente tem que refletir também como é que vai ser também o nosso convívio sobre as nossas opiniões. Hoje em dia todo mundo tem opinião, legal, é bacana. Mas ter opinião sem dar direito ao outro, que o outro também tenha a sua opinião, será que é legal? Será que é bacana isso? Será que é justo? Muitas vezes você fica com medo de externar uma opinião pela forma que as pessoas vão reagir com você. Então são várias coisinhas aí que a gente vai ter que refletir
pensar com essas mudanças todas. Uma outra coisa que a gente vai ter que refletir, isso tem muito a ver com a valorização da vida, é a questão seguinte, né? Os nossos hospitais são precários, a situação da saúde pública é precária. Quem tem condição de ter um convênio, do mais simples ao mais sofisticado, ele vive uma realidade. Mas a grande parte, né? Boa noite, Maria, Espírito Santo. Então a maioria das pessoas não tem condição, né? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar essas pessoas? Igual o Tato falou, né? Saudade das Romarias. A quantidade de pessoas que iam tanto para a igreja católica, lá para Aparecida, ou iam nas igrejas evangélicas lá de São Paulo, ou por aqui mesmo, né? Ficaram sem o norte. É essencial, não é essencial? Agora está uma discussão. Religião é algo essencial, não é? Então são coisas que a gente vai ter que rever, né? Vamos ter que pensar novamente a nossa organização como sociedade, como dia a dia. E isso tem a ver também com a valorização da vida. Eu preciso valorizar o que é importante na minha vida. Eu preciso entender, nós precisamos entender que cada um estabelece o que é importante para a sua vida, dentro também, é claro, do respeito, de uma organização, de você respeitar cada um, os posicionamentos, mas eu preciso entender que cada um estabelece coisas, fatos, situações que são importantes para ela, né? E a gente tá vendo agora como é que ficar sem o direito, né? O sem direito à manifestação da nossa fé. Tá, a gente usa a internet, a gente usa as redes sociais, né? É legal, é bacana, mas falta o contato com o público. Quantas pessoas, né? E talvez as pessoas não tenham levado muito isso em consideração, que em momento de sofrimento, de dor, de angústia, elas precisam da porta de uma igreja aberta para sentar e fazer sua oração. Elas precisam da porta de um templo que também possam entrar e elevar seu pensamento ao Criador, né? As pessoas precisam encontrar as suas casas de oração também para ir lá e receber um acolhimento. A gente que trabalha no caso, eu que sou espírita, né, faço parte de uma entidade, a procura da casa no auxílio, não só espiritual, mas de saúde mesmo, saúde mental, saúde de relacionamento e tudo, é muito grande. É muito grande. E a gente tem casas, no caso da nossa aqui da EC e de outros, uma sexta-feira à noite, nesse horário, por exemplo, nós estaríamos lá no nosso tratamento espiritual e as palestras para mais de 100 pessoas, em torno de 100 pessoas. Durante a semana, né, os cursos movimentam um grupo muito grande de pessoas que vão lá e tem ali um encontro. E a gente não está tendo isso. Então, como é que isso vai mexer com a nossa saúde mental de relacionamento? Então, tudo isso vai começar, a gente vai começar a perceber daqui a alguns dias. Claro que tudo é importante, a gente tem que respeitar tudo isso. O questionamento aqui hoje é o paralelo ali, né? O que está em volta disso tudo, que depois a gente precisa cuidar também. Depois de um certo tempo também de afastamento do convívio social, gera também algumas paranoias, alguns problemas emocionais de comportamento. Muitas casas, muitas famílias começam a ter atritos, ter dificuldade de relacionamento e precisa ter preparo para isso, né? É a primeira vez, pelo menos para nós aqui no Brasil, que tem uma situação dessa. Quem vive no país como na Europa, que já viveu a Segunda Guerra Mundial, na Coreia, no Japão, onde vivem conflitos de guerra mais presentes, esse isolamento muitas vezes é mais compreendido. Mas nós até agora, no momento, a gente não tinha isso. Então são todas essas coisas que a gente vai ter que começar a refletir. E isso tem a ver com essa questão da gente refazer, né, fazer uma avaliação de tudo que a gente está vivendo, de como vai ser isso.
a partir do momento que a vida voltar à normalidade. Eu preciso também, como eu disse agora há pouco, e está bem acirrado isso, os conflitos externos. Eu preciso entender que cada um está vivendo uma história, cada um está vivendo uma realidade. Tem saudades aí, tem tristezas aí, tem tanta coisa rodando, e a gente precisa se unir de uma outra forma, né? A forma de respeito, de solidariedade, de fato. Sair do discurso, sair daquele ato externo e ir para a prática realmente. Viver a prática, viver a realidade disso daí. O que a gente vai fazer de fato e de real pelo outro e pela gente mesmo. Então, a valorização da vida é você começar a valorizar o que você pensa, sente, o que lhe faz falta e respeitar também no outro. Essas posturas que a gente tem hoje em dia, radicais, de que o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, e não levar em conta a compreensão do outro, é muito complicado, né? E a gente precisa trabalhar isso. Hoje também a gente precisa entender como é que a gente vai colocar tudo aquilo que a gente planejou durante esse período, as coisas que a gente sonhou, as coisas que a gente está almejando fazer quando voltar à normalidade, se realmente a gente vai fazer isso. A gente não pode pegar uma situação, um momento que provocou tanto trauma e tudo isso, e na segunda-feira, quando acabar, na terça-feira, quando acabar, agir como se não tivesse acontecido nada e apagar a história. E é por esses motivos que a gente vem repetindo na história da Terra várias e várias situações semelhantes. Por quê? Porque quando acaba a gente esquece. Quando acaba a gente não lembra. E nós aqui no Brasil, a gente tem um hábito infeliz, né, de não lembrar das coisas. As coisas vêm, acontecem e a gente esquece. Parece bacana, mas não é, né? Na hora que retorna, a gente até esqueceu que já viveu isso, que até que já passou por isso, e a gente acaba não se preparando para isso. Eu preciso me preparar, inclusive, para outras pandemias que vão vir. Eu preciso me preparar para outras situações difíceis que vão vir. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje, né, nessa conversa, é começar a entender e perguntar para mim mesmo, né, no caso de vocês, para vocês. O que é importante para mim? O que está fazendo falta para mim? Como é que eu vou fazer a partir desse momento? O que mais me deixou triste? O que mais me fez falta? Eu começar a me questionar. E desse questionamento, eu refletir qual a postura que eu tenho que trabalhar a partir desse momento. Como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que corrigir? E eu tenho que aprender também a me questionar. Tem um palestrante, o De Luca, né, José Carlos De Luca, que eu sempre conto essa historinha também porque eu acho muito bacana e eu vou repetir para vocês, né? Que ele conta que numa palestra uma pessoa foi procurar ele, e uma senhora, e falou: olha, tá difícil conviver lá em casa, meu marido tem sempre diz que tem razão em tudo, tudo ele reclama, tudo ele acha que ele tá certo, então ele cria um clima desagradável, o que eu faço? Aí o Deus falou para ela o seguinte, falou: ó, cada vez que ele fazer alguma coisa que que te incomodar, ou ter uma atitude que foi inconveniente, diz para ele o seguinte: sabe que você tem razão? Ela achou estranho? Não, fala isso pra ele. Cada vez que ele fizer alguma coisa, fala pra ele: sabe que você tem razão? E ela foi com aquilo pra casa, chegou na casa dela, o marido: nossa, demorou essa palestra, hein? Olha o horário que você está chegando. Sabe que você tem razão? Demorou mesmo. No outro dia: olha, eu tô com pressa que eu preciso tomar café. Todo dia esse café se atrasa nessa casa. Não é que você tem razão que sempre atrasa mesmo? Aí ele chegou na hora do almoço: esse arroz aqui tá com muito sal. Sabe que você tem razão que tá salgado mesmo? Nossa, nosso filho só faz bagunça. Sabe que você tem razão? E assim foi passando um dia, 2 dias, uma semana. Um dia esse marido chegou para ela e falou: olha, tudo que eu falo você diz: sabe que você tem razão? Sabe que você tem razão? Não é possível que eu sempre tenha razão. E ela respondeu: sabe que você tem razão? E é bem isso. A gente não tem razão 24 horas por dia. Nem sempre a gente está certo. Nem sempre a verdade é nossa. Então eu tenho que começar a entender que nem sempre a verdade é minha.
e que as pessoas tenham as suas verdades, as suas situações, os seus momentos, e começar desse processo de distanciamento, quando voltar a ter a nossa reaproximação das pessoas, agir de uma outra maneira, se comportar de uma outra maneira. O Guilherme está falando que a situação sirva de aprendizado para valorizarmos a vida né, e mudar os nossos conceitos. Sim, né? É um momento de reavaliar, de vez em gente olhar isso aqui como uma punição, como um castigo ou qualquer outra coisa, que a gente veja o lado positivo. Existe lado positivo? Sim, em tudo existe lado positivo. O lado positivo, tantas pessoas já falaram, né? Que é a reaproximação, a falta de pressa. Adianta ter pressa hoje? Não adianta ter pressa. É bom não ter família? Será que hoje a gente vai falar que é bom não ter família? Olha como a família faz falta. Olha como aquela pessoa que você reclamava tanto, toda semana estava na tua casa, toda semana estava batendo, né, batendo ali no portão da tua casa. Olha como ela hoje faz falta. Aquela pessoa no local seu de trabalho que você reclamava tanto, nossa, como é chato o meu trabalho, como é chato aquele monte de gente. Olha hoje como está fazendo falta. Então, valorizar esses momentos, né? Quando você saía de casa e achar, vou ter que sair de casa, tá tão bom aqui no sofá, eu quero assistir um filme. Olha a quantidade de filmes que você tem que assistir hoje e morrendo de vontade de sair, de pegar seu carro ou uma bicicleta e sair dar uma volta. Então, coisas que a gente não valorizava, coisas que não eram importantes e hoje são. O convívio com a família, com o filho. Há quanto tempo muitos aí não olhavam nem para pro rosto do seu filho, né? Para o rosto do seu esposo, da sua esposa, e hoje pode. E a gente, em vez de valorizar muitas vezes isso, perde hoje tanto tempo, às vezes aí nas redes sociais, na televisão, tentando encontrar resposta para tudo que está acontecendo, quando na verdade a gente deveria aproveitar esses momentos que a gente está aqui junto um ao outro para, sabe, ver a vida, conversar, trocar ideias, ou pelo menos, né, fazer alguma coisa para se conhecer novamente. Não é fácil mudar de uma hora para outra, nem a gente vai, mas aproveitar essas pequenas mudanças, essas pequenas situações, para a gente encontrar novas oportunidades na vida. Tudo na vida traz sequelas, né? Tudo na vida trazem marcas, e isso que nós estamos passando também irão trazer marcas para a gente. E como é que a gente vai lidar com essas marcas? Como é que a gente vai lidar com essas dificuldades? A gente precisa ter consciência disso, e como é que a gente vai trabalhar com tudo isso. Então, como é que eu posso fazer para melhorar essa minha relação? Como é que eu posso fazer para ter uma forma melhor de vida? Isso tudo vai ter que ser repensado, né? A gente precisa... Uma outra coisa também, que a gente talvez não perceba e que a gente vai ter que perguntar é o seguinte: como é que eu tô ultimamente? Tem gente que está repetindo todos os gestos, toda a situação do que está vivendo, da higiene, da lavar a mão, de uma maneira tão obsessiva que a gente pensa, né, que é uma coisa bacana, né? Mas se você não tomar cuidado, vai virar toque, né? Vai virar um transtorno obsessivo compulsivo e vai precisar de tratamento. Tem muita gente aí que vai ter que rever a forma de agir, né? Ou a gente vai ficar sem dar os beijinhos que a gente dava, dar o aperto de mão que a gente dava, dar o abraço que a gente dava, e vai ficar simplesmente usando o cotovelo. E a gente descobriu que até o cotovelo agora também, se não tiver higienizado, também vai trazer problema pra gente. Então são todos questionamentos que a gente precisa ver. Talvez a pessoa fale assim, mas não tem que ser assim sempre. A questão é como é que vai ser daqui para frente. Como é que a gente vai relacionar com isso? Então são coisas que a gente vai ter que rever. Como é que a gente vai lidar com isso? E como é que a gente vai criar os filhos, né, a partir de agora? Tudo isso vai mexer muito com a gente. Então o processo de valorização da vida hoje é a gente rever, né, fazer assim uma avaliação consciente de como é que está sendo
esses processos de transformações internas nossas, começar a colocar isso no papel, olhar, visualizar e começar já a ver o que eu vou precisar corrigir, melhorar, o que eu estou sentindo falta, como é que eu vou trabalhar com isso a partir do que eu voltar ao dia a dia. Também entender como é que eu vou trabalhar as minhas relações com as pessoas, porque a gente está tanto tempo sem se relacionar de fato com as pessoas que a gente vai precisar reaprender, né? Reaprender a conviver, reaprender a trabalhar com um com o outro, sabe? Como é que a gente vai lidar novamente com compartilhar o espaço com outras pessoas que não são do nosso dia a dia? Porque 15 dias, 20 dias, da forma que está acontecendo, vão mexer muito com o nosso comportamento, com a nossa postura, né? E também eu fico imaginando também como é que as pessoas que até um determinado momento não valorizavam a questão do seu estudo, da sua forma de ver a vida, e ele vai sentir falta nisso, né? Então a gente vai ter que se juntar, ser mais solidário, trabalhar. Quem lida com a parte religiosa, convive nas igrejas, nos templos, nos terreiros e tudo isso, a gente vai ter que reaprender a ser solidário, né? A gente vai ter que aprender a ajudar. Muitas pessoas vão precisar muito de ajuda, de ouvir, de auxiliar as pessoas, como é que elas vão se reintegrar à sociedade novamente, esse dia a dia. E a gente vai ter que trabalhar muito, principalmente quem faz parte de trabalhos sociais, trabalhos do dia a dia. A gente vai ter que trabalhar muito, muito para poder trabalhar com isso, né? Poder auxiliar essas pessoas. E a gente mesmo, viu? A gente vai ter que fazer uma pequena avaliação se a gente não vai precisar também de auxílio. Uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, gente: a gente sozinho não resolve os problemas, não. Hoje pela manhã, né, eu já faço terapia, tá indo já para mais de um ano, né? E por causa do tipo de trabalho que eu faço, das pessoas que eu convivo, acaba sugando muito, né? Acaba ficando muito difícil, né? Pesado. E eu mais ou menos há um ano, eu comecei a fazer terapia. Toda semana eu passo sessão de terapia. E eu estou fazendo terapia pelo celular, né? Pelo WhatsApp. E eu falo, a gente precisa disso. Sozinho não dá. Sozinho, sem um amparo, não vai dar, né? E isso ajuda muito a gente passar por esses momentos de adversidade. Então a gente vai precisar muito desse amparo. E aonde a gente vai procurar isso, né? Onde é que a gente vai poder colaborar com as pessoas que muitas vezes não vão ter condições de ter esse auxílio terapêutico? É no nosso núcleo social, na nossa sociedade amigo de bairro, no centro, nossa atividade religiosa, na igreja, no centro, onde for, onde a gente vai precisar usar aquele espaço também para trabalhar a parte emocional, ajudar as pessoas nessa parte. Essas pessoas que dependem tanto do amparo espiritual, né? E que foram alijados, foram afastados disso, essas pessoas estão sofrendo. E na hora de voltar às atividades, vai ter um fluxo muito grande. E a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para essa atividade. Então a gente precisa trabalhar isso daí, pensar nisso tudo. E para isso a gente tem que aprender a valorizar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, o nosso relacionamento, a forma com que a gente vai agir, aprender a pedir ajuda, sabe? A gente tem que ter humildade para entender que sozinho não dá, que a gente precisa de ajuda, né? A nossa fé nos ajuda, a nossa crença nos ajuda, sim, mas eu preciso de um amparo humano, né? Um amparo físico. Boa noite, Cristiane. Então eu preciso ter alguém perto de mim, eu preciso de alguém que me escute, que me ouça. Valorizar a vida é aprender também a valorizar o sentimento do outro, como é que o outro está sentindo, está passando tudo isso, e não começar a tratar, e eu vejo muita gente falando isso, né? Ele trata as pessoas que o procuram como frescura, né? Com falta do que fazer, falta de coragem, falta de fé, e vai colocando um monte de adjetivos, e não é por aí não, né? Isso tudo traz peso, traz dificuldades que a gente precisa aprender a trabalhar.
como eu disse, né, hoje a gente, essa quarentena ou esse afastamento aqui em São Paulo deve chegar durar até o dia 7. Hoje nós estamos no dia 27. Então nós temos aí dia 28, 29, 30 e 31, 4 dias. Depois dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Nós temos ainda 11 dias. Né? Daqui 11 dias, se tudo correr, né, bem, de forma tranquila, nós vamos estar voltando aí ao dia a dia nosso, a voltar à nossa vida. E como é que nós vamos lidar com as pessoas mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos? Como é que a gente vai lidar com as pessoas que estão passando momentos difíceis aí nesse isolamento, né? E que estão sendo muitas vezes, tem brincadeirinha no Facebook, tudo, mas essas pessoas estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque elas têm medo de ficar doente e tem saudade dos netos, né? Saudades dos filhos, saudade da família. A gente vai ter que aprender a acolher essa pessoa depois. A gente não sabe ainda quanto tempo elas vão ter que ficar ainda afastado do convívio, e a gente vai ter que aprender a acolher essas pessoas de uma outra maneira, de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana. E aí, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai ter que acolher essas pessoas de 60, 70, 80 anos que estão com medo. As pessoas que têm problemas de saúde crônicos estão com medo. Hoje eu estava vendo aí a Preta Gil, que passou por isso, e que ela foi hostilizada. Né? Ela chegou no local que ela mora, no condomínio que ela mora, e as pessoas estão com medo dela, fugindo dela, como se ela fosse uma fonte de contaminação. Olha só ao ponto que chega a piração. Então, por isso que aí eu começo a compreender porque os nomes das pessoas que estão sendo curadas, estão ficando bem, não estão sendo divulgados. Por quê? Porque se divulgar é capaz até mesmo de apedrejar a casa delas, né? De tratá-las como se fossem pessoas, sabe, lembra a época de Cristo, né? Das vítimas de lepra, né? E olha só como a cabeça nossa já está funcionando. Então as pessoas que são curadas, em vez de a gente acolher, abraçar, né, e ficar feliz por estarem bem, por estarem curados, a gente está afastando. Quantas pessoas aí que estão, né, quando você vê, nossa, ela teve o corona, ela teve esse problema. E aí como é que fica? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então valorização da vida também entra por aí. Eu preciso parar de ter preconceito com as pessoas também, né? Todos nós, querendo ou não, vamos, segundo aí os especialistas, pelo menos 75% da população vai ser contaminada por isso, até mesmo para que esse processo viral, né, caia e se normalize. Então todos nós, de uma hora ou outra, vamos precisar. E aí como é que vamos maltratar as pessoas? Né? Então se você ficar sabendo que você tem filho, ou você tem uma pessoa querida, você não vai poder dizer que ele teve coronavírus, senão vão se afastar de você. Então, olha o comportamento, né, que a gente tem ainda. Talvez a gente não tenha nem pensado nisso, refletido sobre isso. Então, está na hora de a gente começar a pensar como é que vai ser o pós, né? Pós-pandemia, pós tudo isso. A gente só está vendo só uma situação. E no dia a dia? E nós que trabalhamos, né, diretamente com as pessoas. Eu falo nós, na época do trabalho que eu faço na prefeitura. Eu falo pessoas que estão aqui, Cristiane, o Tato, tantas pessoas que estão aqui que têm contato com o público. E aí como é que vai ficar isso? Vão ficar com medo de trabalhar? Vamos abandonar as pessoas? O que a gente vai fazer? Então a gente tem que se empoderar, negócio tanto essa palavra, empoderar da nossa crença, da nossa fé, e de sair aí à rua para ajudar. Eu encontro ainda, às vezes passo aqui perto, ou quando eu tenho que ir para o mercado de manhã comprar alguma coisa para minha mãe e tudo, ou passar numa farmácia, eu vejo na rua aqueles moradores de situações de rua que eu encontro toda semana no centro pop. Eles continuam morando na rua. Essa noite vai fazer frio, eles vão estar ali na rua, né? Eu encontro ainda crianças ainda aqui na cidade aqui, né, que a gente passa, a gente sabe muito bem disso, que são muitas vezes vivem nos faróis, vivem no campo, abandonadas. E aí? Como é que a gente vai lidar com essas crianças? Com essas pessoas? Então a gente tem ainda uma quantidade de pessoas aí que vão sofrer muito, né? Vão passar
grandes problemas com isso. Então a gente precisa começar a trabalhar esse conceito de valorização da vida. Antes de começar isso, eu tinha conversado com algumas pessoas, com a Sônia, que faz parte do serviço de fortalecimento de vínculo. Já tinha conversado com algumas pessoas, né, de algumas escolas que a gente trabalha junto, para a gente trabalhar o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é o mês de prevenção de suicídio. O objetivo era trabalhar agora de janeiro até meados de setembro, né? De agosto, setembro, para a gente já trabalhar essa questão da prevenção do suicídio. Nosso município, no ano passado, a quantidade de ocorrências de suicídio foi absurda, né? Foi uma coisa absurda, a quantidade de crianças, adolescentes, adultos, alunos de escola, profissionais que cometeram suicídio no nosso município foi muito grande. Tem escolas hoje que tem surto de tentativa de suicídio, né? Os adolescentes, a Sônia entrou em contato comigo porque aqui num determinado bairro da cidade, os adolescentes estão assim numa situação muito, muito debilitada. E essas pessoas estão presas nas suas casas agora, né? Estão nesse isolamento, nesse afastamento social, mas elas continuam vivendo suas dores e seus sofrimentos ali dentro. A gente tem crianças, adolescentes cometendo automutilação. Tem pais e mães que estão hoje, né, que talvez vocês conheçam um ou outro, que estão convivendo em casa com seus filhos que estão se mutilando, que estão sofrendo, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com pensamentos suicidas. Olha só o mapa que a gente tem. A gente está vendo só uma coisa, né? A gente não está vendo todo o global. E eu já há alguns dias, né, desde que a gente começou esse processo de vídeos e tudo, eu estou procurando ver lá na frente, daqui a alguns meses, toda a atividade que eu vou ter que a gente vai ter que trabalhar, né? Então eu tinha várias coisas agendadas aqui nessa área que eu dei uma parada, mas elas vão ter que voltar, e vão voltar com certeza com um público maior. Então eu estou falando com vocês aqui, falando essa questão de valorização da vida, eu não estou falando do hoje, né? Da agora, das coisas que a gente tem que fazer. Vamos ficar em casa, vamos passar esse processo certinho aí, como o Ministério da Saúde, o governo, tudo pediu para a gente ficar em casa. Vai ter as pessoas que vão evidentemente sofrer mais, isso é óbvio, né? Em questões profissionais e tudo, mas os profissionais de segurança, os profissionais de saúde, os assistentes sociais, os psicólogos e outras pessoas que trabalham com a saúde emocional e mental das pessoas vão ter um trabalho muito grande, né? A gente vai ter que trabalhar com os profissionais da saúde que não estão com uma pressão muito grande, que na hora que passar isso daí vão precisar de ter respaldo, né? Para serem tratados, cuidados, para não sofrerem todo o estresse pós-traumático que vai vir. A gente vai ter que lidar também com os professores que estão em casa, preocupados com os seus alunos, como é que eles estão. A gente vai ter que cuidar de tantas pessoas aí que vão passar por problemas assim difíceis após esse problema. Então a gente vive num mundo cheio de dificuldades. E a valorização da vida, eu vejo assim, pelo menos a minha colocação é essa, é que quando a gente tem consciência da importância da vida, do valor da vida, do privilégio de estar vivo, né? Do privilégio da gente poder conviver com as pessoas, a gente tem uma obrigação. Eu fiz hoje um videozinho para um grupo que eu sempre faço palestra, né? Para eles hoje, onde eu falei isso, vou repetir para vocês. Orar é bom, fazer prece é bom, ajuda muito, mas temos que praticar. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter atitude. Não dá para ficar só sentado em casa e não agir. A gente tem que sair desse ostracismo. A grande diferença do bem para o mal, né, é que o mal é audacioso, o mal ele se aventura, e o bem, né, ele é tímido, o bem ele tem medo de fazer as coisas. O Dilma está falando assim que o medo de algo na vida dessas pessoas, né,
leva a uma situação no futuro incerto em outras situações. Isso é uma verdade. Então eu preciso deixar de simplesmente ficar pensando o que eu poderia fazer e começar a fazer. Então nós temos que começar a fazer, né? Quem já faz, continuar fazendo, e quem não faz, procurar um espaço para fazer, porque ajudar os outros também te ajuda a superar as dificuldades, superar os problemas e tudo isso. Isso tudo é uma forma de você mostrar como você ama a vida. É uma forma de você mostrar a importância que você dá à vida que você tem. A minha vida depende dos outros, né? A minha vida hoje, a nossa vida depende hoje dos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros. Quando acabar todo esse processo e você for num hospital e vir uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, né, um médico, não ser mal educado, maltratar aquela pessoa. Muitas vezes a gente vê muito isso, as pessoas maltratando, xingando, brigando. Gente, a gente já tem uma dificuldade enorme. Quem conhece o serviço médico sabe muito bem disso, né? Eu não vou citar o hospital, mas eu tive um amigo que já veio a falecer há alguns anos e nós acompanhamos ele durante todo o processo de internação nele num grande hospital de São Paulo. Nós saímos daqui, eu e alguns outros amigos, e acompanhávamos a família, e a gente ia num grande hospital de São Paulo. E nesse grande hospital de São Paulo, a gente sentado na sala de espera, conversando, uma senhora de Fortaleza, me lembro até hoje, muito bem vestida, elegante, né? Você vê que era uma pessoa de boa condição financeira. O marido dela tinha falecido dentro da UTI desse grande hospital porque aspirou vômito, né? E é um hospital de primeira linha. Mas acontece, né? Então, imagina nos hospitais que tem poucas condições. Imagina nos hospitais onde falta insumos, onde falta tudo isso. A gente precisa se colocar no local daquele profissional, né? Porque não adianta agora terminar agora esse período aqui e a gente esquecer desses profissionais. Esquecer do profissional de saúde, né? Esquecer do profissional do coletor de lixo, porque enquanto nós estamos aqui, o coletor de lixo está passando para recolher o lixo que a gente produz, né? Do taxista, do motorista do aplicativo, do motorista de ônibus. Essas pessoas estão se expondo e a gente muitas vezes não respeita. Ah, mas o outro é mal educado comigo, o outro me maltrata mal. Gente, não é porque o outro faz coisas negativas com você que você tem que agir da mesma maneira com ele. Não é porque o outro é mal educado, não é porque o outro te trata com os dois pés no teu peito que você tem que agir do mesmo jeito com ele. Passa a refletir o que essa pessoa está passando, o que ele está vivenciando, quais as dificuldades, e ver também quantas vezes também você foi mal educado, foi intempestivo com muitas pessoas. A gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa desenvolver essa questão de empatia com o outro. Então, na hora que passar esse processo todo, a gente não pode simplesmente... E uma coisa que a gente está vendo aqui, que se repete ano a ano, isso também mostra uma falta de amor à vida, uma desvalorização da vida, é a quantidade de comerciantes, de pessoas que usam desse momento para se aproveitar das pessoas, né? O João de gás a 130, 140 reais, né? Arroz a 25 reais. Boa noite, Adriana. Sabe, num momento de dificuldade, um momento que as pessoas estão com um monte de problema, você vê muita gente se aproveitando para ganhar dinheiro, não estão nem aí com a dor alheia. Então a gente precisa começar a rever também as nossas atitudes. Quantos de nós foram nos mercados, foram nas farmácias e compraram 10, 15 frascos de álcool gel? Quantos de nós, eu e você? Pra gente criticar os outros, pra gente cobrar dos outros, eu preciso olhar as minhas atitudes, o meu comportamento. Sabe aquela coisa de querer, não, eu vou cuidar de mim e os outros que se virem? Não, isso não é valorizar a vida não, nem a minha nem a dos outros, né? Quantos de nós ainda continuamos indo no mercado comprando mais do que precisa? Então a gente precisa também olhar o nosso comportamento, a nossa atitude a partir daí. Não adianta ficar com discursos bonitos, ficar, sabe, publicando imagens, textos, fotos, quando a nossa atitude
de verdade não é essa. Valorização da vida, né? Valorizar a vida é valorizar a minha e das pessoas que estão próximas a mim, mesmo que não sejam meus parentes, mesmo que sejam pessoas que não convivem na minha casa. A gente precisa começar a mudar a forma de ver isso. Não adianta a gente gritar com as pessoas, brigar com as pessoas, achando que só a gente que está com a razão. Sabe aquele negócio? Sabe que você tem razão? Não, a gente não tem razão todo dia, não. Né? E a gente tem que começar a ter uma atitude mais solidária, mais profunda. E não adianta ser bonzinho, chorar, se emocionar, só quando a coisa tá apertando, tá pegando do seu lado. Eu preciso continuar sendo bom, mesmo depois que o problema se vá. Então, essas conversas que nós estamos tendo aqui, se fosse numa sexta-feira normal, né, 9h34 da noite, a gente estaria, muitos de vocês, né, a gente estaria se preparando para poder ir para uma festa, para ir para um bar e tudo isso. Legal, é bacana. Mas agora, quando a gente for numa festa, for num bar e tudo, a gente se preocupe, né, com a higiene. Porque a gente vai, muitas vezes, tem gente que vai em bares e festas e a gente não se preocupa com isso. Então outras coisas vão acontecer. Então que a gente leve os hábitos de higiene, de lavar as mãos, né? Boa noite, Jaci, tudo bem? De lavar as mãos, de manter o asseio, né? De evitar o contato próximo com pessoas que a gente não conhece. Né? Depois também dessa situação toda. Tudo isso tem a ver com valorização da vida? Tem. Né? Então, quando eu me preocupo com a qualidade de vida das pessoas, quando eu me preocupo com a dor do outro, com o sofrimento que o outro está vivendo, a gente precisa... Boa noite, Cleide, minha tia. Né? A gente precisa prestar atenção no outro, na dor do outro. A gente precisa saber o que eu posso fazer para ajudar o outro. E isso, e não fugir, né, da responsabilidade da gente. Talvez a gente ainda, né, esteja muito longe de uma sociedade mais solidária, mas a gente precisa começar. Né? Ainda tem muita gente trabalhando para que isso tudo, né, para que isso se mantenha. Tem muita gente que a gente não conhece, né, saindo de casa agora, indo para um plantão médico, indo para um plantão policial, né? Tem muita gente indo para a delegacia, para os quartéis, tem muita gente indo para o hospital, tem outras pessoas indo para as empresas, para as fábricas, indo para aeroportos, tem que trabalhar, estão indo, né? Por quê? Porque senão, né, não vai chegar os insumos, o remédio, as luvas, as máscaras para a gente, né? E vão deixar a sua família em casa. Então a gente tem que começar a se ter solidariedade com essas pessoas. A gente precisa entender que quando essas pessoas encontrar pessoas doentes, não se afaste delas, sabe? Não corra delas, mas sim, fique feliz. Nossa, que bom que você se curou, que bom que você está melhor, que bom que você superou essa dificuldade. Valorizar isso. Uma coisa que aumenta muito a imunidade da nossa, que aumenta demais a imunidade para a gente enfrentar as adversidades e melhorar a nossa saúde, é fazer o bem. É perdoar, é ser perdoado, é tratar as pessoas com dignidade. Isso melhora e muito, né? E muito a nossa forma de ver a vida. E isso melhora muito a nossa saúde. Pessoas saudáveis, porque amam, porque gostam, porque cuidam, elas vivem muito. Né? Elas enfrentam dificuldades, elas superam dificuldades com uma capacidade muito maior. O Papa mesmo, que hoje, né, celebrou aquele rito hoje lá na Praça de São Pedro, ele não tem um dos pulmões. Você viu, ele estava ali mancando, mais de 70 anos, estava lá. A gente vai lembrar de Manduce, lá na Bahia, que passou mais de 50 anos dormindo numa cadeira, porque não podia deitar, né? Não respirava, tinha problemas de saúde enormes. Construiu o hospital, ajudou pessoas moradoras de rua, enfrentou um monte de gente. Né? Vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá, que pegou e saiu de uma família rica e foi trabalhar na Índia. Vamos pegar Chico. Chico tomava um monte de comprimido, morreu com 92 anos, desencarnou com 92 anos.
tomava um monte de comprimido, tinha problema de catarata, não enxergava de um olho, tinha um monte de problemas de saúde, mas mesmo assim, 92 anos ajudando, escrevendo, auxiliando com a palavra amiga. Vamos pegar Divaldo, 92 anos esse ano, 93 anos, hoje com problemas de coluna, de hérnia, dá suas palestras mesmo sentado e falando para o seu público, falando para as pessoas que o procuram, 92 anos trabalhando, né? Vamos lembrar do que já faleceu há algum tempo, né? O Dom Evaristo Arnes, junto com o Henry Sobel, que também desencarnou. Esses dois, na época dos anos 70, né, o que eles fizeram para que juntar os dois segmentos religiosos, o catolicismo e o judaísmo, em prol das pessoas que precisavam, trabalhando, sabe, até o último dia de vida. Então a gente precisa colocar em prática a nossa vida. Não dá para ficar sentado esperando que alguém venha nos ajudar. Eu preciso ver o que eu posso fazer, como eu posso fazer, dentro até mesmo das minhas limitações. Sabe, fazer aí alguma coisa para ajudar a pessoa, para conversar, mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conversar com as pessoas. Isso é valorização da vida. Isso é valorizar a relação com as pessoas. Isso é mostrar para a vida que a vida vale a pena, né? E a gente está esquecendo muito disso, de mostrar que a vida vale a pena. Sabe, a gente está reclamando demais de tudo. A gente está toda hora se preocupando com tanta coisa, esquece que o que vai manter a gente vivo de verdade é as nossas obras em prol do outro, e em prol da gente também, da nossa família. Boa noite, Bruno. Eu preciso trabalhar muito com isso. Então, nosso trabalho, que semana passada começou como uma coisa que ia ser feito só na terça-feira, a gente está entrando na segunda semana. São 2 semanas aí, de segunda até sexta agora, sabe, trabalhando, produzindo vídeos e tudo. Eu estava até falando hoje com a minha terapeuta sobre esse processo, né? Porque para mim, estou tão acostumado a falar com o público, vendo o rosto, ouvindo as vozes, que para mim está sendo algo difícil assim, me acostumar a falar olhando para mim mesmo, vendo o meu rosto aqui, né, na telinha, e não interagindo tanto quanto eu poderia com vocês. Mas é a forma com que a gente viu que poderia ajudar, poderia auxiliar. E toda noite, quando vocês entram e vocês dão aceno, dizem boa noite, é sinal que o trabalho está sendo feito, né? Que está tendo um retorno, e que de alguma forma ou de algum momento a gente está ajudando alguém, né? Nessa uma hora e pouquinho que a gente fica conversando aqui, a gente está ajudando alguém, e isso é muito bom, né? A gente precisa entender que existem atitudes que a gente pode praticar para melhorar tudo isso. Então eu estou produzindo esses vídeos, mandando para o pessoal do meu grupo do WhatsApp, que eu faço parte, tudo isso. Estou produzindo vídeos para o pessoal do Geração de Renda, para o pessoal que faz curso. Por quê? Porque essas pessoas precisam de saber que tem alguém que lembra delas, que está preocupado com elas. E a gente precisa fazer isso, ajudar os outros, né? De alguma forma. O que eu estou falando aqui não é para poder falar que eu sou melhor ou pior que ninguém, não, mas para mostrar que, em vez de reclamar das coisas, em vez de ficar lamentando, a gente precisa trabalhar. Nossa vida, o trabalho que a gente pode exercer, pode não ser na rua, mas pode ser em casa, pode ser falando, trocando ideia, levando aos outros uma forma diferente da vida, né? Levando reflexão, levando uma forma diferente, exercitar a fé, né? E como eu falei já nessa semana algumas vezes aí, e volto a falar, fé uma das definições de fé é acreditar, mesmo que tudo aparentemente diga que não tem como, que não tem solução, que não tem jeito. Fé é você acreditar de verdade em Deus. Quando eu questiono Deus, quando eu acho que Deus errou, que as coisas estão erradas, eu estou falando para Deus, olha, né, muda tudo, que você não sabe o que está fazendo. E Deus sabe o que está fazendo, né? E Ele sabe o que está fazendo. Precisou dessa situação toda para a gente dar um tempo na vida, desacelerar, pisar no freio, sabe?
parar um pouquinho o carro, descer do carro, descer das coisas, para a gente voltar a entender que a vida não é aquela correria. Então, quando acabar agora esse processo, que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais amena, mais feliz, que a gente possa andar mais, caminhar mais, prestar mais atenção no dia a dia das pessoas, no nosso dia a dia, e afastar da gente aquela pressa absurda, né? Porque a pressa hoje não serve para nada, né? Para que serve a pressa hoje? A gente vai ter que ficar aqui, a gente vai passar os nossos próximos 11 dias aqui dentro de casa, na minha casa, vocês na sua casa. A gente vai ter que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vai ter que cuidar das nossas crianças também, daquelas pessoas que estão doentes, que têm alguma dificuldade. A gente vai ter que cuidar dessas pessoas. Não vai adiantar correr, não vai adiantar nada ficar correndo. Então a gente pode valorizar a vida tendo atitudes diferenciadas, né? A gente pode valorizar a vida reparando na forma com que a gente lida com as pessoas, com quem a gente convive. Então vamos, prestar mais atenção, reclamar menos, criticar menos. A gente vai ter que a gente vai ter que se preparar, talvez, daqui a alguns anos, para uma outra situação dessa, e se ela vier, e que ela venha mesmo, ela nos encontre preparados para a gente superar esse momento, essa dificuldade. Então tudo isso a gente vai aprendendo observando a vida, prestando atenção na vida, né? E a gente precisa crescer através, muitas vezes, da dor, da dificuldade, porque às vezes só falar, a gente precisa mudar o nosso comportamento, mudar a nossa postura. E isso tudo vai ser feito como? Na hora que a gente rever nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa forma de ver a vida. Então, vamos aproveitar esses próximos dias, até o dia 7, né? Dia 6 é o último dia, e vamos aí nas nossas preces, no nosso evangelho no lar, na nossa forma de acreditar na vida, vamos fazer uma corrente de vibrações mentais, espirituais, através das nossas crenças, para que o que tiver que acontecer, né, chegue com relação a isso, aconteça nessa semana, para que na outra semana a gente esteja livre disso tudo e possa retornar aos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso convívio, que a gente possa paulatinamente retornar às nossas atividades, que a gente possa sair desse isolamento, nos encontrarmos, conversarmos, trocarmos ideias, ouvir a voz humana novamente, né? Para a gente poder voltar para a nossa igreja, para o nosso templo, para o nosso terreiro, para o nosso centro, onde a gente possa encontrar os nossos irmãos em fé, onde a gente possa encontrar as pessoas que estão tanto esperando a gente retornar, para a gente voltar a trabalhar. Os locais que a gente faz curso, para os alunos, para os nossos professores, para todo mundo que faz parte, que a gente possa retornar paulatinamente, depois do dia 7, a uma vida normal. E que a gente também, através das nossas vibrações, das nossas preces, a gente possa pedir que os nossos governantes, sejam eles quais forem, né, eles sejam tocados pela essa força divina, e eles se acalmem e comecem a trabalhar de fato em harmonia, entendendo que existe um interesse muito maior do que o interesse pessoal ou político. Existe um interesse humano, né? Existe um interesse da qualidade de vida, que eles também fazem parte disso, que eles também serão vítimas disso. Então que eles tenham mais discernimento, né? Mais boa vontade com relação a tudo isso, e que ajam como adultos, né? Que ajam como seres responsáveis por estados, por municípios e pela nação, de uma maneira mais civilizada, mais humana. E que a gente também tenha mais paciência, né, com as opiniões divergentes. E que a gente seja pessoas, que nós nos tornemos pessoas, cada dia mais pessoas melhores. Valorização da vida. Eu vejo assim, né? Cada um pode ter sua visão. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, nessa conversa, é isso. Que a gente possa refletir, pensar, agradecer novamente a presença de vocês, pedir para que vocês lá no canal que virem esses vídeos que eu estou postando no YouTube, se inscrevam lá no canal, para que eu possa ter uma quantidade de inscritos, que eu possa ter depois poder fazer essas transmissões também pelo YouTube, né?
porque agora no momento eu só posso fazer pelo Facebook, e aí dá uma certa limitação para a gente. Então que a gente possa ter mais participação e que eu possa também, né, a gente possa se ajudar mais, que a gente possa realmente colaborar com tudo isso e que a gente saia desse momento mais fortalecidos. Fiquem com Deus, né, que o Deus do meu coração, da minha compreensão, que o seu Deus da sua compreensão e do seu coração também proteja cada um de nós, que nos dê forças nessa semana agora e que a gente saia muito bem, muito melhor do que dessas situações todas, do que nós entramos nela. E que a gente tenha realmente uma semana. Oi, Maria, né? Minha prima Maria. Há muitos anos que a gente não se vê, né? Fazem mais que uns 20 ou 30 anos que eu não vejo muitas das pessoas que estão entrando aqui, alguns primos meus aí que, olha só, 30 anos praticamente, né? Tinha 20 e poucos anos, já estou passando 50, e a gente se distanciou e, de certa forma, esses vídeos estão nos reaproximando também, e que a gente possa, né, também levar para as nossas famílias a reconciliação, o amor, a fraternidade com os outros, e que a gente aprenda a lidar com as nossas diferenças, né? Daqui a pouco o vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, depois eu vou baixar ele no YouTube, né? Como eu falei, entre lá no canal, né, do vídeo, se inscrevam lá para que a gente possa fazer que esse trabalho, eu desejo muito que esse trabalho não fique limitado a só esse período aí de quarentena, né? Como eu falei, eu tenho o objetivo da gente fazer um trabalho de valorização da vida, de prevenção de suicídio para setembro, começando desde agora, já comecei em janeiro, e que a gente possa, através desse canal aqui de interação do Facebook e do YouTube, a gente possa trabalhar, principalmente aqui na cidade que a gente mora e até fora, trabalhar essa prevenção, que a gente possa ir conversando, trocando ideias, e que quando esse evento chegar agora em setembro, que ele seja realmente um evento não só de um dia, né, mas seja um evento maior, principalmente com os adolescentes, né? É uma preocupação grande com os adolescentes hoje, porque estão sofrendo muito, não sabem lidar com a parte emocional, estão se sentindo muitas vezes abandonados, e também tem os seus familiares que acabam sofrendo junto. Então, vou pedir que a colaboração de vocês, né, de divulgar esse trabalho, esses vídeos, para que a gente possa, no decorrer do ano, auxiliar mais pessoas nessa parte emocional, tudo isso, né? Eu possa voltar agora nos trabalhos nas escolas do município aqui de Itaquá, no CRAS, nas unidades básicas de saúde. Eu tinha uma palestra aqui numa UBS aqui do Jardim Lousada. Tinha um trabalho também marcado na UBS lá do Piratininga, de outras unidades que eu faço trabalho também com eles. Tinha um trabalho também que ficou suspenso, que é o treinamento dos funcionários aqui da prefeitura. Olha só quanta coisa ficou suspensa, né? E ficou parada. E quando terminar, vão voltar com tudo, né? A trabalhar com essas pessoas, fazer esse trabalho e divulgar que a gente não está parado, né? Que a gente está se preocupando, né? De uma forma com todo mundo. E também ajudar a colaborar com as pessoas que vão procurar as nossas entidades religiosas a partir do dia 7, dia 8, e que a gente possa novamente nos confraternizarmos e nos encontrarmos realmente para um encontro fraterno, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, né? E tenha uma ótima sexta-feira. José, realmente, eu já levo esse trabalho para as escolas, né? Então, quero levar mais. Eu devo eu ia fazer esse trabalho também na unidade da Fundação Casa lá em São José dos Campos, né? Com a Érica, que é uma das diretoras lá, responsáveis lá, que eu pretendo assim que normalizar ir lá para São José fazer atividade para as famílias lá dos internos,
como já fazia aqui em Itaquá. Então é um trabalho bem abrangente, também que esse trabalho chegue nas escolas, né? Que a gente possa levar o projeto Minhas Emoções, Meus Sentimentos. Eu vou fazer um pouquinho do merchan do trabalho, né? Eu tenho um projeto aqui na cidade, que chama Minhas Emoções, Meus Sentimentos, que já tem uns 4, 5 anos, aonde eu vou nas escolas, nas unidades aí com os adolescentes, para trabalhar a parte emocional através de palestras, de atividades bem direcionadas para isso. É uma forma diferente de fazer palestra, de trabalhar. Então eu pretendo realmente agora a gente voltar, porque uma das coisas interessantes da valorização da vida é a gente valorizar o nosso trabalho, a gente não ter medo de valorizar o que a gente faz, né? A Rosilene também está aqui, né? Minha irmã também está vendo, que a gente já está um bom tempo também porque ela trabalha em clínica, também está afastada, então mora em São Paulo, a gente não está podendo se ver, né? Então esse período também afastou muitas pessoas, né, do convívio, e a gente sabe que não é fácil esse distanciamento, né? As mães estão sofrendo, os filhos estão sofrendo, e a gente precisa depois reaproximar todo mundo. Então o trabalho das pessoas ligadas aos movimentos religiosos, de assistência social e de saúde é de reaproximação. Então, muito obrigado novamente, e que a gente possa, amanhã novamente eu vou fazer mais uma, né? Boa noite, Jaqueline. Vou fazer outra live, vou ver qual assunto que nós vamos conversar. Eu estou pensando muito em falar muito de falar muito dos projetos, né? Porque uma coisa que vai ajudar muito a gente, eu queria também que vocês também falassem, se amanhã postassem, quem for participar, quais os projetos que vocês tenham a partir do momento que esse período acabar, né? Uma coisa que ajuda muito é a gente falar dos projetos, dos objetivos. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um encontro, vou voltar a trabalhar, vou fazer isso, vou, cuidar mais de mim. Quais os projetos? Então amanhã vamos falar um pouquinho dos nossos projetos de vida, né? O que pretendemos fazer? Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Vamos fazer que esse grupo de conversa aqui sempre... E novamente eu vou pedir para vocês, encarecidamente, se for possível, se inscrevam lá no canal, divulguem a página, né, para que as pessoas assistam esses vídeos, e que a gente continue divulgando esse trabalho, o trabalho tanto meu como um servidor público, que não é porque eu estou aqui afastado, eu não posso estar próximo das pessoas com quem eu trabalho, que eu parei de trabalhar. Não, eu continuo trabalhando, ligando, indo, vindo, vendo o que está acontecendo, acompanhando. Então a gente não parou de ter essas atividades, mas a gente não pode mais ter a proximidade. Trabalho muito com pessoas da melhor idade, né? Então a gente não pode ter muita... Agora, infelizmente, não está podendo ter muita essa proximidade. Então vamos trabalhar, né? Vamos criar alguma coisa. Tem o pessoal de geração de venda, do empreendedorismo, né? Dos bairros, dos municípios aqui da cidade. Então tem muita coisa para fazer, né? E isso é valorizar a vida, é valorizar o que a gente faz, a vida que a gente tem, a família que a gente tem, e valorizar aquilo que Deus nos deu, que é a vida, né? Então boa noite, senão vou me alongar muito, né? E que Deus nos abençoe hoje e sempre.